Como surgiu o sobrenome Vasconcelos? Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Os Vasconcelos, originalmente de Vasconça, Espanha, em Portugal, formam um grande grupo no litoral Ilha da Madeira. Desta região, por meio da colonização, atinge grande parte do planeta, tais quais Açores, Uruguai, Malaca, Singapura, Angola e Brasil, sendo nessas regiões os verdadeiros Vasconcelos. Surgem também os Vasconcelos por linha não genética, pessoas que usaram o sobrenome por vinculação de dependência, em razão da superioridade patronal e por motivos políticos, dada a importância do sobrenome, o que aconteceu com os cristãos antigos, sobretudo judeus, para livrar-se de perseguições. Como o sobrenome Vasconcelo era importante em Portugal, passaram a usar tal denominação, sobretudo porque os Vasconcelos faziam parte das famílias da nobreza togada portuguesa. Do mesmo modo, os nativos da colônia, com a finalidade de enganar autoridades portuguesas, África, Ásia e Brasil, ou quando era batizado devido à importância do sobrenome do padrinho, quando era um Vasconcelos. Historicamente, diferentes famílias passaram a ser Vasconcelos. Por esse caminho etimológico, em diversas épocas, lugares diferentes, aconteceu o mesmo fenômeno. O sobrenome Vasconcelos sofreu diferentes variações etimológicas. As origens das diferenças remontam aos verdadeiros Vasconcelos, os de origem legitimamente portuguesa, da Ilha da Madeira, direcionaram a outras regiões, especificamente a Lisboa, todos aqueles cujos antepassados foram portugueses, são normalmente os legítimos Vasconcelos. As diferentes etimologias resultaram de erros de registros de cartório em diversas regiões do mundo. Vasconcelos com L, Vasconcelos com 2 L, Vasconcelos, Vasconcelos, as Vasconcelos e Vasconcelos. Os erros são normalmente de variações não genéticas. Na literatura portuguesa, os Vasconcelos verdadeiros têm apenas um L. Existe uma variação como se os Vasconcelos fossem genuinamente portugueses, o que não é verdade historicamente, como se a etimologia tivesse surgida em 1258, para designar a honra de um feudo, distrito de Braga, senhor João Pérez de Vasconcelos. O que seria em Portugal o primeiro Vasconcelos, fidalgo que participou da conquista de Sevilha, Espanha, o mais antigo sobrenome designado na literatura portuguesa. O distrito ainda hoje tem um paço medieval do século XII, em homenagem a tal designação, como nascimento da origem do sobrenome em Portugal, a primeira dinastia dos Vasconcelos. Entretanto, o sobrenome Vasconcelos vem de Vasconça, uma região grande que fica em Pasca, Espanha. A referida região foi tomada por diversas tribos oriundas do Oriente da Europa, com dialetos próprios e não cristianizados. Portanto, o verbo vasconcear
significa falar de forma inteligente, ou seja, a dificuldade em entender os vários dialetos. Todas essas tribos foram denominadas os Vasconcelos. Eram altos, brancos, olhos verdes ou azuis, cabelos amarelos. Os Vasconcelos que vieram para o Brasil eram pessoas importantes em Portugal. No Brasil foram protegidos pela coroa, ganhando grandes extensões de terra no Nordeste, desenvolvendo agricultura e criação de gados, fazenda de engenhos. No Brasil colonial era a elite nordestina, predominante nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí e Pernambuco. Em Pernambuco há uma grande concentração de Vasconcelos, sobretudo nas cidades Recife e Olinda, destacando em todos os setores do estado. Entretanto, um grupo significativo de Vasconcelos, da mesma genealogia, ficou na cidade do Rio de Janeiro, ocupando grandes cargos no governo imperial. Os Vasconcelos foram também para Minas Gerais, região central onde fica a cidade de Belo Horizonte. Outro grupo de Vasconcelos veio para São Paulo, cujo grande patriarca Francisco Machado de Vasconcelos. O grupo de São Paulo dividiu em vários subgrupos. Parte significativa ficou na região da cidade de São Paulo, outra ramificação em Ribeirão Preto, recebendo como herança do Império uma grande propriedade. Francisco teve vários filhos e filhas, dos quais os Vasconcelos dessa região são os seus descendentes. Um dos filhos, Manuel Adriano Machado de Vasconcelos, adentrou o Triângulo Mineiro, hoje na cidade de Itapajipe, Minas Gerais, casando com uma mineira portuguesa cujo nome é Maria Fortunata de Vasconcelos. Entre os filhos e filhas de Manuel Adriano de Vasconcelos está o meu bisavô, Primo Machado de Vasconcelos, que teve vários filhos e filhas, entre elas a minha avó Maria Gomercinda de Vasconcelos, que teve filhos e filhas, entre eles o meu pai Nicomedes Costa de Vasconcelos, que teve filhos e filhas, entre eles o autor deste trabalho, fruto de 30 anos de pesquisa. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.